Oi, gente! Crime e Debate de novo aqui com vocês, trazendo mais histórias reais sobre crimes que deixam a gente, assim, bolado, tentando entender como é que as pessoas conseguem chegar a esse ponto. Hoje comigo aqui, para variar, sempre presente, Renato Rios Neto. Me chama que eu venho. Não, a gente tá aqui, ainda mais se for para falar desse assunto que a gente discute, é curioso. É fascinado, né? E gosta de saber, que é sobre crime. Eu vou trazer aqui hoje um crime que ele não é recente, tão recente, né? Ele é de 2019 e depois o Renato vai trazer um crime fresquinho aí para vocês. Então eu vou começar falando uma palavra que ela não é muito conhecida. Quando eu ouvi, trouxe um pouco de estranheza, que é o filicídio. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviu falar, Renato? Não. Filicídio é quando o pai mata o filho para atingir a mãe. Nossa Senhora. Isso a gente já viu, né? Já acompanhou alguns casos aí. Tanto o pai quanto mata para atingir a mãe também mata para atingir o pai. Você falando, eu acabei de lembrar um caso, depois que você contar, eu vou falar desse também. Então assim, é uma coisa que mexe muito porque envolve criança, né? Envolve filho e pais, porque o senso comum, a ordem natural das coisas, o que é certo é que os pais protejam os filhos a qualquer custo. Independente de relacionamento, né? Independente de qualquer coisa. Mas não foi o que aconteceu entre o casal Jane Soares da Silva e Mário Eduardo Paulino. Esse crime aconteceu em São Paulo. Eles tinham um relacionamento de mais de 10 anos e tinham 2 filhos. O Lucas, de 9 anos, e a Maria, de 6 anos. Esse casamento, ele nunca foi um casamento de qualidade, vamos dizer assim, né? Existiam ameaças, violência. Ela trabalhava com ele na loja deles. Só que, quando ela engravidou do segundo filho, que foi a Maria, né? Ele não queria mais filhos. Então, ele ficou revoltado com ela, porque ela fez filho sozinha, né, gente? Ele ficou revoltado com ela. E falou que ela não ia mais trabalhar na loja. Que ela ia ficar só em casa, cuidando dos filhos. E ela ficou totalmente dependente financeiramente dele. Então, para qualquer coisa, ela tinha que pedir dinheiro. E era uma situação insuportável. Porque era uma outra forma dele controlá-la também. E ela conseguiu juntar um dinheiro e abrir uma loja para ela. E ele falou, não, então eu vou ser sócio da sua loja. Ela falou, não vai ser sócio da minha loja. E ele começou a fazer o quê? Denunciar ela pro conselho tutelar, como se ela estivesse tratando mal os filhos, como se ela estivesse deixando os meninos sem comer, como se só ela também tivesse a obrigação de cuidar dos filhos, né? Então ela estaria negligenciando as crianças porque ela trabalhava. Então era um tumulto, era um inferno o relacionamento dos dois, sempre com esse tipo de ameaça. E aí ela resolveu... Bem saudável, né, Fernanda? Super saudável. E aí ela resolveu deixá-lo, ameaçou, falou que ia deixar, saiu de casa, mas... ele ameaçou a família dela toda, falou pro pai dela que ia devolver a filha dele picadinha dentro de uma mala. E ela, temendo, né, por ela e pela família, resolveu voltar. Voltou para esse relacionamento abusivo, tóxico, mais uma vez. Só que aí ela falou assim para ele que ia... em 2014 foi a primeira separação. Aí, não, mentira, 2014 foi a segunda separação. Ela falou que ia passar uns dias, férias, na casa dos pais e levou as crianças. Só que ela nunca mais voltou para casa. Ela realmente pediu o divórcio. Criou coragem e pediu o divórcio. E ele ficava na rua, ele ameaçava, ela fez denúncia, pediu medida protetiva, tudo isso. E mesmo assim, no divórcio, na hora de decidir a guarda, ele conseguiu uma guarda compartilhada com ela. Então ela levava as crianças para a escola, ele buscava as crianças da escola e ele tinha o direito de ficar um final de semana assim com as crianças e um não, para continuar convivendo. As crianças falavam que o pai era violento. Ele também era violento com as crianças. Também não era muito agradável com as crianças, mas justiça não ouviu, ninguém ouviu, continuou aí dessa forma. E quando foi véspera do carnaval de 2019, ele foi até a casa dela e buscou as crianças para passar o feriado de carnaval com ele. E quando as crianças estavam com o pai, ela sempre tinha notícias pelo Lucas, de 9 anos, que era o filho mais velho. Ela ligava para o celular dele.
E ela ligou o primeiro dia, ok. Ligou o segundo dia, ok. No terceiro dia não atendeu. Passou o dia inteiro ligando, não atendeu. E aí ela já ficou desesperada, porque ela já sentiu que alguma coisa não estava correta. Ela ligou para a irmã, ela já pegou um ônibus para ir para a casa dele, já ligou para a irmã dele, contando que não estava conseguindo falar, se ela podia ajudar de alguma forma. A irmã também tentou falar, não conseguiu. Aí a irmã pediu alguém para ir até a casa dele. E aí a irmã retorna para essa mãe e fala: o Lucas está morto, que é o menino de 9 anos. Nossa Senhora. Ela falou que, assim, passou uma vida na cabeça dela e ela não tinha como se manter de pé, mas ela falou: eu preciso saber cadê minha filha, eu preciso dos meus filhos. E ela, quando chegou lá, a menina chegou a ser levada com vida para o hospital, a mais nova de 6 anos, a Mariá, mas não sobreviveu. Eles foram baleados pelo pai, que depois se matou. Esse covarde. E depois de tudo isso, tendo que conviver com essa dor terrível de ter perdido os 2 filhos e tudo mais, a família dele ainda culpa ela. Ué. Ainda culpa a Jane. Porque se ela não tivesse separado, se ela tivesse ficado casada, os filhos dela estariam vivos. Nossa Senhora. Então você imagina você conviver com esse julgamento. E infelizmente a gente sabe que tem gente que pensa assim, né? Que tem que suportar qualquer coisa em nome dos filhos. E talvez, Renato, como mãe, eu falando aqui, se fosse dada a escolha para essa mulher, se ela preferia continuar nesse relacionamento porque os filhos vivos, talvez sim, né? Porque qualquer coisa é melhor do que você perder os seus filhos. Só que isso não pode ser uma condição imposta pra gente. É surreal ter que Não escolher pode, isso. não pode, não tem que escolher, não. Errado Pelo é amor de ele. Deus, Errado é ele. Só que falando como mãe e imaginando, né? Porque eu posso só Se ela imaginar, porque é uma soubesse, dor terrível de você perder seus 2 filhos, né? Você perdeu sua razão de viver. Nossa. E ainda ser culpada por isso, é lógico, nenhuma mulher tem que passar por essa situação. Então, eu tô dizendo porque, assim, eu sei que tem muita gente que vai pensar isso dessa mulher. E aí é mais uma vez a gente vendo como o ser humano consegue ser perverso e cruel. Porque qual a forma de você fazer uma mulher sentir a maior dor do mundo? Você tirar o filho dela. É pior do que matá-la, né? Tipo Muito assim. pior é você deixar ela vivendo seus filhos. Então, assim, foi um caso que me chocou, porque você perder um filho já deve ser terrível, mas você perdeu os 2, né? E por quê? Porque ela já tinha alertado a justiça que o cara era violento, ele era problemático, ele já deu guarda tinha compartilhada, né? ameaçado de devolver ela picadinha para os pais, só que ele conseguiu ser pior, né? Então, assim, são casos que realmente a gente, como mulher, como mãe, deixa a gente numa zona muito desconfortável, né? É um temor muito grande. E aí, o Renato também tem um crime hoje que quando eu ouvi, eu falei, meu Deus, tinha tempo que eu não ouvia uma barbaridade tão grande, né, Renato? Mas só antes de falar disso, Fernanda, que eu lembrei de um caso de Esmeraldas, que você acha que eu falando aqui, você vai lembrar que o cara botou fogo nos 3 filhos, não sei se era 3 ou 4 agora, porque tô lembrando de cabeça aqui. E também se matou queimado. Sim, esse caso, inclusive, Renato, é um caso que eu vou trazer aqui, sabe quem, para contar, que cobriu esse caso todinho? Oswaldo Diniz. Ele tá preparando para trazer aqui pra gente pro Crime em Debate. Eu lembro desse caso, foi terrível. E foi justamente isso, né? Para atingir a ex. E o pior, né? Ela acabou tirando a própria vida 1 ano depois, na época do Natal. Quem imagina? E eu não vou julgar, Renato. É difícil, né? Não vou julgar. Perdeu todos os filhos queimados, né? A dor tremenda. No momento foi eu que cobri lá de noite. E foi um negócio terrível, mas enfim. Então foi você que fez o local. O local e o Oswaldo fez depois que ele estava comentando comigo. Mas mexeu muito comigo, porque é isso, né? É um sadismo, né? Porque o cara pensa, como é que eu vou atingir a pessoa do jeito mais terrível de todos, né? E fez o que fez. E esse outro caso que você falou, Fernanda, é o caso da Laís Stephanie, essa jovem, 21 anos apenas, morta de uma maneira bárbara, cruel, né? Esfaqueada, agredida e queimada viva.
Renato, eu fiquei numa dúvida. Isso foi o Tribunal do Crime? Então, Fernanda, aí que tá. Porque o DHPP, ele trabalha com duas linhas. Uma de Tribunal do Crime e a outra também não descarta um passional. Porque o cara, o namorado dela tá no meio. Gente, não sei, com certeza vocês acompanham o Tatiana Patrulha. Então vocês devem ter ouvido a entrevista da Amanda com cara esse de pau, sujeito. né? Meu Deus do céu. É um mentiroso, contumaz. Você percebe que ele mente. A Amanda é muito boa de entrevistar, né? Então a Amanda perto daqui, perto dali, ele vai ficando nervoso com aquilo e cai em contradição Toda com a Amanda. E você vê que o cara é tão mentiroso que ele tem 3 documentos. Até pra polícia saber quem era ele mesmo foi uma luta, porque ele é cheio de documento. E é o cara do Mato Grosso, com passagem por tráfico internacional. Então é um cara, né, pesado. E ligado ao que tudo indica, aos traficantes do Pindorama. Mas a polícia não descarta que seja passional também, porque eles estavam num relacionamento, né? Qual a idade da menina? 21. Muito nova. E aí, ô Fernando, tem várias coisas esse caso assim. Mãe também, né, Renato? Mãe também de 2 filhos, né? Um de 5, que, poxa, já entende, né? E acho que uma de 2. E aí eu conversei com uma fonte, não posso, né, falar quem, mas que conversou com ela, né? E ele falou, Renato, coisa mais impressionante que eu já vi, não sei se ela estava em estado de choque, mas ela estava super consciente, passou todas as informações. Antes de falecer? Já antes de machucada? falecer. Queimada, 90% do corpo queimado, Fernanda. Isso é um detalhe, né? Nossa, o que ela falou, Renato? Agora eu quero saber, gente. É só aqui que você ficou sabendo disso. Só isso. E o cara, essa pessoa até chorou comigo no telefone, porque ficou assim, que falou, Renato, ela tava ali, sabe, petição de miséria, muito queimada mesmo, só o pé que não estava queimado, Fernanda. Chamou a atenção dessa minha fonte. E ele falou assim que, mesmo assim, ela conseguiu ser forte o suficiente para contar quem foi, né? Deu o nome do cara, desse cara, e pediu para falar com a mãe, para chamar a mãe, e assim, né? E aí, que aí depois ela foi sendo sedada, tamanha a dor, né? E aí, infelizmente, no João 23 ela não resistiu. Mas olha como é que é o ser humano, né? A força que ela conseguiu pular na frente do caminhão. Sim, ela conseguiu caminhar esfaqueada e pegando fogo. Eu imagino um filme. Disse que o motorista do caminhão ficou em estado de choque, claro, né? E ele disse que ele ligou pro centro uma vez e falou, não fui eu, porque ele ficou com medo de ser reportado, né? A polícia, não, a gente sabe, né? E ela disse que foi muito guerreira, assim, que conseguiu, sabe, passar o caminho todo pra polícia. Já entregar, pelo menos, para que exista uma justiça depois da morte dela, né? Então, assim, eu achei isso... E outra coisa, né, Fernanda, que aí a gente... Como ela era usuária de droga, né? E isso... Aí a gente vê esse lado perverso da internet, que isso machuca muito a família da vítima, né? Que a própria família falou, né, que desde os 12 anos ela usava droga, o que não quer dizer que desde os 12 que ela fosse do tráfico, não é nada disso. A gente sempre deixou isso bem claro, que é usuário, né? Infelizmente é uma situação que acontece em milhares de famílias, né? É uma dependência, é uma doença que precisa ser tratada. E aí isso machucou muito a família, Fernanda, de ver, pô, mas tem marmita de bandido, mas tem que morrer mesmo, quem mandou? Né, gente, nada justifica, jamais. Claro, né? Que não, gente. E serve muito mais. A gente tá aqui falando de pessoas desumanas que tiram a vida dos outros, que torturam, que matam. E aí a gente não pode agir da mesma forma, não. É igual você falou no caso do que você contou, que a família do cara põe a culpa na mulher. Muita gente botou a culpa na mulher. Entendeu? E isso aí machucou muito a família, pelo que a gente acompanhou, né? Que eles estão muito machucados de ter acontecido isso tudo, né? Porque quando a gente fala esses detalhes é para entender a dinâmica do crime, né? Não é julgando, assim, do fato, ela merecia. Claro que não, gente. A pessoa pode ser usuário de droga, pode ser o que for, é um ser humano, jamais merece morrer queimada viva, né? Pelo amor de Deus. E a pessoa que faz isso é um monstro e ponto final. Quantas facadas que foi, Renato? Acho que foram pelo menos 7 facadas, né? E agressões também. E uma história muito complexa, né? Porque ela ficou em cativeiro, né? O cara fez videochamada, né? A polícia a mãe tirou print, né? O cara fez vídeo chamada com ela toda machucada. Esse canalha aí, mentiroso, 171 danado, que inventou umas 30 versões pra Amanda. Bom que a Amanda é pitbull, né? Mas enfim, então é um caso, Fernanda, que tá no meio da investigação, né? Eu acho que vai vir mais coisa à tona, né? Com certeza. Mas mostra esse lado, né, cruel demais, né? Assim,
Que isso? Não, quando eu ouvi a manchete que ela tava pegando fogo e pediu ajuda na BR, eu falei, meu Deus do céu. Aí a gente já fica imaginando, né? Falei, gente, por que que... A gente vê muito filme, né? Por que que ela não rolou no chão pra tentar apagar o fogo? Mas acho que já tava com 90% do corpo queimado, acho que não adiantaria, né? E assim, ela tava num estado de Esfaqueada choque também. Eu acho que o fato dela estar consciente, assim, deve ser aquele estado de choque, né? De tanta dor que você nem sente dor, né? Por um tempo, né? Assim, Acho que transpassa, né? Você sai Então, as pessoas que tiveram acesso ali naquele momento ficaram chocadas com isso, né? Ela tá, né, desse estado e conseguir falar, conseguir responder, tá orientada, nome completo, nome da mãe, telefone da mãe, sabe? E ele fica preso. Ele fica preso. Né? Teve uma mulher que foi presa porque ela deu o Pix. Ela foi solta por enquanto, né? Porque eles pediram um resgate de 30 mil? Isso. E o Pix dessa mulher. Ela foi presa naquele primeiro momento, mas a Polícia Civil está investigando se ela realmente. O nível de participação, né? Mas o cara está envolvido até o pescoço. Aí agora a pergunta é se foi sozinho ou se foi um tribunal do crime, alguma coisa assim, né? Não, gente, eu fico assim, assustada com essas coisas. Eu fiquei imaginando, será que ele sequestrou essa menina e deu ela para os traficantes em pagamento de alguma dívida que ele tinha também com tráfico? Sabe, a gente começa Não podemos duvidar de nada. A gente começa a pensar, né, o que poderia ter acontecido. Esse caso mexeu muito realmente comigo essa semana. Eu ouvi de casa a entrevista com a Amanda e ele se faz de playboy, né? Tipo assim, eu sou irresistível. Aí ele falou que ninguém, não ia dar nada para ele, que ele fazia tráfico, né, de Uber, passando por Uber com mulheres, porque a polícia jamais ia parar um cara bonitão desse com as mulheres. Na mesma hora eu mandei mensagem pra Amanda. Eu falei, Amanda, cadê a foto desse indivíduo? Aí eu falei, gente, a autoestima do homem hétero é tudo, viu, gente? O cara é feio pra danar, enfim. Mas é muito. A gente percebe que ele é muito ardiloso, né? Assim, diz que minhas fontes falaram que mente demais, né? Assim, cheio de história. Mas a verdade vem à tona, né, Fernando? E cana pra ele, né, Renato? Que a justiça se cumpra e que ele pague por esse crime aí com muitos anos na cadeia. E força pra família, né? Que agora, nesse momento, eles estão muito machucados, mas depois eles vão ver que a gente tá aqui para ajudar eles. Com certeza. E a gente tá chegando ao fim aqui de mais um Crime em Debate para os nossos crimezeiros aí queridos. Lembrando de vocês de seguirem o canal do Itatiaia Patrulha, de compartilharem o nosso conteúdo, de curtirem o nosso conteúdo, para que a gente possa cada dia trazer mais coisas bacanas para vocês, porque o nosso trabalho aqui é esse, a gente quer abastecer vocês sobre os bastidores da nossa cobertura de polícia aqui da Rádio Itatiaia. Então fique com a gente, siga, e semana que vem tem mais, tem Renato com Patrulha, com Polícia Notícia. Vai ter com o chefe do DENARC. Pois é, então, tráfico de drogas. Já tem outros também que ele já gravou muito legais. Tem Crime em Debate. Se você tá assistindo a gente pela primeira vez, vai lá, tem outros episódios que vocês vão curtir também. E até o próximo, né, Renato? Até o próximo, Fernanda. Vamos! Junto.